como é de praxe, tudo bem? Pessoal, vou começar com vocês, então, como eu falei, a correção da avaliação, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer no share. Todo mundo recebendo aí o share? Tranquilo? Uhum. Beleza, então. Turma, então, correção da avaliação mensal. Essa avaliação ela foi baseada em estequiometria, gases, separação de misturas, tá? E propriedades da matéria. Então, vamos lá. Primeira questão, ela diz o seguinte, um balão A contém 8,8 gramas de dióxido de carbono e um balão B contém nitrogênio. Sabendo que os dois balões têm capacidade e apresentam a mesma pressão e temperatura, calcule a massa de nitrogênio no balão B. O enunciado ainda, ele vai lá e faz o seguinte, ele me passa alguns dados, né? Então, a massa atômica do carbono, 12 gramas por mol, do oxigênio, 16 gramas por mol, e do nitrogênio, 14 gramas por mol. Fui bonzinho em ter passado as massas atômicas, tá? Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era achar a massa molar de cada uma das substâncias. Então, eu tenho lá, massa molar do carbono, do CO2, equivale a 44 gramas por mol, porque lembrando, né? Carbono 12, oxigênio 16, 16 vezes 2 vai dar 32, 32 mais 12, 44 gramas por mol. Do nitrogênio, tá? Do nitrogênio eu coloquei 24, mas não, é 28 gramas, tá? Eu coloquei errado aqui na correção. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber é quantos mols de carbono, de dióxido de carbono eu vou ter com 8,8 gramas, porque o próprio enunciado ele já me disse, né, que a temperatura, a pressão e o volume são idênticos, tá? Então o que eu preciso achar no caso seria a massa de nitrogênio contida no balão B. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, peguei 44 gramas de CO2, que equivale a 1 mol de CO2. 8,8 gramas equivale a X mols de CO2. Então, o que nós fizemos lá? X é igual a 0,08 sobre 44. Não, coloquei 1 porque todo valor vezes 1 é ele mesmo, né? Então, após a divisão, eu cheguei em 0,2 mols de CO2, tá bom? Na próxima etapa, o que acontece? Eu tenho que trabalhar com a seguinte ideia. Como o balão tem a mesma capacidade, a mesma pressão e a mesma temperatura, eu vou analisar da seguinte forma, que 28 gramas de hidrogênio está para 1 mol, tá? Y gramas de hidrogênio está para 0,2 mols. Por que 0,2 mols? Porque eu estou usando como base a massa, a quantidade de mol do carbono. Porque as condições em que os dois balões se encontram são idênticas, tá? Então, a capacidade que eles vão ter de conter uma determinada quantidade de matéria é idêntica, tá? E lembrando que quando eu falo em mol, existe o padrão lá da CNTP, tudo bem? Então, trabalhando ali, eu vou ter lá 28 gramas de hidrogênio, equivale a 1 mol. Y gramas de hidrogênio equivale a 0,2 mols. Fazendo a regrinha de 3, né? 28 vezes 0,2, eu vou obter uma massa de 5,6 gramas de nitrogênio. Então, o primeiro balão contém 8,8 gramas de dióxido de carbono. Já no caso, o segundo balão vai conter 5,6 gramas de nitrogênio. Nesse caso, pessoal, eu não posso usar direto a regra de 3, usando a identidade do carbono, do dióxido de carbono, para encontrar do hidrogênio. Eu precisei trabalhar com a ideia do mol, tá? Justamente por causa das CNTPs. Tranquilo esse primeiro enunciado, sossegado? Alguma dúvida sobre ele? Eu fiz de uma maneira diferente, mas eu consegui chegar no mesmo resultado. Como você fez, Mirelle? Só para a gente ter uma ideia. Eu calculei a massa total, né, do carbono e do nitrogênio. E aí eu usei 8,8 tá para 44, que foi a massa do carbono, e X tá para 28, que foi a massa do nitrogênio. Aí eu cheguei no 5,6. Então você fez direto pelas massas, né? Sim.
Ah, legal. Então, o interessante é que a gente tem dois caminhos aí, né? Até mais, para poder chegar Boa tarde, na Adriano. resultante. Opa, tudo bem? Oi, Adriano é Perdão a ótimo. demora aí. Oi, Adriano é ótimo como nome, hein? Você viu, né? Achei que você ia estar bloqueado igual fica os outros professores. Eu tentei achar um método legal para chamar a atenção, para mim ver se eu conseguia entrar. Ah, mas eu deixei liberado para o pessoal entrar, hein? Tá bom? Tem professor que não deixa, não. Oi? Tem professor que não deixa. Ah, não tem por que não deixar, né? Aí, vamos embora, vamos lá. Então, o primeiro enunciado, resultante 5,6 gramas de nitrogênio, tá? Esse enunciado ele não tem nenhuma pegadinha nem nada, ele é direto para achar resultante. Vamos para o segundo. O segundo enunciado ele já é um pouco mais chatinho, tá? Então, ele diz o seguinte. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Se a sua assinatura escrita com grafite de lápis pesa 1,2 miligramas, podemos afirmar que sua assinatura é formada por 12 átomos de carbono, 6,0 vezes 10 a 19 átomos de carbono. Ele vai colocando as outras alternativas. Então, a questão em si, o grande X da questão aqui é o quê? Ele quer saber quantos átomos de carbono eu vou ter em 1,2 miligramas, tá bom? Primeira coisa, gente, o enunciado já me deu o seguinte, os dados, carbono equivale a 12 gramas por mol, tudo bem? E 1 miligrama equivale a 0,001 grama. Então, antes de mais nada, o que eu fiz aqui? Fui lá e direto converti o 1,2 miligramas para gramas, tá bom? Então, trabalhando com uma regrinha de 3 bem básica, a gente chega em 0,0012 gramas, tudo bem? Então, essa foi a parte mais difícil, a conversão, porque depois a gente só vai jogar na regra de 3, tá bom? E lembrando que para eu calcular a regra de 3, eu sempre vou usar um princípio de uma certeza e de uma dúvida. Quem é a certeza? Eu sei que 12 gramas de carbono está para 1 mol, correto? E eu sei que 1 mol contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Isso é um padrão, isso é uma certeza que eu vou ter. Na segunda etapa da regra de 3, eu vou trabalhar com quem? Com a minha dúvida. Então, 0,0012 gramas de carbono contém Y átomos, é o valor que eu preciso descobrir ainda. Trabalhando então lá com a regrinha de 3, eu cheguei no resultante de 6,0 vezes 10 a 19 átomos de carbono, ok? Conseguiram fazer dessa forma? Chegaram nesse resultado? Sim. Facinho essa, né? Pessoal, que eu sempre falo, o grande segredo, o grande X da questão é saber a conversão, é saber converter, ok? Então, vamos lá. Terceiro enunciado. Em 100 gramas de leite em pó infantil, existem 500 miligramas de cálcio. Assinale a opção que indica quantos mols de átomos de cálcio existem em uma lata de 400 gramas de leite em pó. Ele fala que a massa atômica do cálcio equivale a 40 gramas por mol. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Fazer a conversão de miligramas para gramas. Por quê? Os dois enunciados trabalham ali com gramas, tá? As duas informações. E a própria massa molar, a massa atômica no caso, ela está em gramas. Então vamos lá. 500 miligramas equivale a 0,5 gramas, ou meia grama. Então o que a gente tem que começar a entender é o seguinte. Na primeira linha da equação, eu fiz o seguinte. 100 gramas equivale a 0,25 gramas de cálcio. Só que o que acontece é o seguinte, pessoal. Ele não está querendo saber em 100 gramas. Ele quer saber em 400 gramas. Então, o que nós fizemos, né? 100 está para meio grama de cálcio, 400 gramas de cálcio vão conter 400 gramas de leite em pó vão conter 2 gramas de cálcio, tá? Então, em cima desses 2 gramas de cálcio é que eu começo a trabalhar para achar a quantidade de mol, porque ele quer saber a quantidade de mol existente em 400 gramas, não em 100, tá? Então, a gente já sabe que 40 gramas de cálcio equivale a 1 mol, tá? Como o próprio enunciado já passou. Desculpa.
Então, 2 gramas que nós encontramos na questão anterior equivalem a Y mol. Fazendo a regrinha de 3, né? 2 vezes 1 dividido por 40, eu vou obter um resultante de 0,05 mol. Ok? Todo mundo conseguiu chegar em 0,05 mol? Alguém teve dificuldade nesse enunciado, alguma coisa assim? Para mim foi tranquilo também. Foi, né? Então vamos lá. Próximo. Os motores a diesel lançam na atmosfera diversos gases, entre eles o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Uma amostra dos gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida. Observou-se que ela continha 0,2 mols de dióxido de enxofre, SO2, e 3,0 vezes 10 a 23 moléculas de monóxido de carbono, CO. A massa total em gramas referente à amostra dos gases emitidos é igual a dados: enxofre igual a 32 gramas por mol, carbono 12 gramas por mol e oxigênio 16 gramas por mol. Primeira coisa que a gente tem que fazer, indiscutível, é achar as massas molares. Massa molar do dióxido de enxofre, 64 gramas por mol. E a de monóxido de carbono, 28 gramas por mol. Ok? Então vamos lá. Ele está querendo saber a massa total. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que o dióxido de... Licença, pessoal. Sim. Desculpa. Que o monóxido de enxofre está tendo 2 mols, tá? Então eu sei que 64... Eita, desculpa. Eu sei que 64... Obrigado. 64 gramas tá para 1 mol. Olha lá, vem mais. Algodão. Eita! Perdeu o calor agora. 64 gramas está para 1 mol, ok? X gramas equivale a 0,2 mols. Então, nessa primeira etapa, o que eu estou fazendo? Eu estou achando a massa equivalente a 0,2 mols do dióxido de enxofre, tá? Então, eu coloquei lá 64 vezes 0,2 dividido por 1, tá? Então, a resultante chegou em 12,8 gramas. Depois, esses 12,8, lembrando, ele está valendo para nós a relação do dióxido de enxofre. Próxima etapa é partir para o monóxido de carbono. Então, o que ele fala? Eu sei que 28 gramas, ele equivale a 1 mol. 1 mol contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ok? Então, Y gramas de carbono vai conter 3 vezes 10 a 23 moléculas. Esse 3 vezes 10 a 23, eu tirei lá do enunciado, tá? Então, ele fala que lá 0,2 mol de dióxido de enxofre e 3,0 vezes 10 a 23 moléculas de monóxido de carbono. Fazendo o cálculo, né? Então, 28 vezes 3 a 23, dividido por 6,02 a 23. Então, o valor de Y é igual a 14. Até aqui eu achei o quê? As massas individuais do monóxido de carbono e do óxido de enxofre. Então, para achar a massa total, vem a parte mais fácil, né? Eu vou fazer a somatória de 12,8 com 14, chegando em 26,8 gramas no total. Ok? Facinho essa também, sem muita dificuldade. Bora lá. Alguma dúvida em relação a esse? Não? Então, beleza, vamos lá. Não. De acordo com a lei de Robert Boyle, para proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa numa transformação isotérmica é necessário. Então, vamos lá. Boyle diz, né, que as relações pressão e volume são proporcionalmente inversas, ou seja, pressão sobre volume, pressão inicial sobre volume inicial é igual a pressão final sobre volume final, tá? Então, é o tal do pivot por voltó. Ele fala que é isotérmica. Se ele é isotérmica, consequentemente, eu vou ter a mesma temperatura, tá? Então, o que eu posso fazer para aumentar a pressão de um determinado sistema? Eu vou lá e diminuo o volume, tá? Quando eu diminuo o volume, mantendo a mesma massa, tá?
eu vou ter, consequentemente, um aumento da pressão, ok? Essa tá facinha também, né? Vamos para a próxima, a sexta. A sexta, pessoal, ele diz o seguinte: o ar do pulmão contém 355 ml. É exalado em uma máquina a fim de que se medir a capacidade pulmonar. Se o ar é exalado dos pulmões a uma pressão de 1,08 atmosferas e temperatura de 37 graus Celsius, mas a máquina encontra-se em condições ambientais de 1 atmosfera e 27 graus Celsius, o volume de ar medido pela máquina é... Então, aqui, pessoal, a gente vai usar a equação geral dos gases, tá bom? O fator é importantíssimo. Sempre que nós trabalhamos com gases, a gente tem que jogar os valores no SI. Quem é o SI? O Sistema Internacional. E a medida de temperatura no SI é em Kelvin, tá? Então, eu peguei lá 27 graus Celsius, converti em 300 Kelvin para 300 Kelvin. E 37 graus Celsius, 310 Kelvin. Aí nós fizemos o quê? Jogamos lá na equação, né? Então, eu tenho lá 1,08 vezes 355, né? Pressão inicial vezes o meu volume inicial, sobre a minha temperatura inicial, que no caso ali era de 37 graus Celsius, que passou a ser 310 Kelvin, que é igual a minha segunda pressão, ela é de 1 atmosfera. Eu não sei o volume equivale a X, mas a temperatura eu sei, que é de 300 Kelvin, que é de 27 graus Celsius. Então, o que nós fizemos? Inicialmente fizemos todo o trâmite matemático, né, de 1,08 vezes 355 e o resultado dividido por 10, que chegou em 1,23. 300 estava dividindo, passa pelo lado multiplicando. Então, chegamos na resultante de X sendo 371 mililitros. Ok? Facinho também, né? Então, dá uma continuidade aqui. Vamos lá. Sétimo enunciado. Vamos lá. Esse daqui, pessoal, eu até aprontei uma sacanagem nele, tá? Por quê? Eu fiz o cálculo imaginando que vocês não fariam a conversão, tá? Então, ele diz o seguinte: um gás está contido em um cilindro de volume constante V, com pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius. Esse cilindro possui válvula de segurança, que libera o gás quando há uma pressão exercida de 5 atmosferas. Qual a temperatura máxima que esse gás pode ter sem que haja a liberação? Então, eu trabalhei com ele com pressão e temperatura. O volume ele é fixo, então não há necessidade de colocá-lo, tá? Que é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. A grande sacanagem está aqui, tá? A pressão a gente sabe que de inicial de 1 atmosfera e a outra pressão, a pressão 2 é de 5 atmosferas. A temperatura inicial, ele me fornece a 25 graus Celsius. Mas o que acontece, pessoal? Como eu estou trabalhando com a equação geral dos gases, eu não vou usar 25 graus Celsius, mas sim 298 Kelvins. Por que 298 Kelvins? Porque Kelvin é a temperatura absoluta, a temperatura utilizada no sistema internacional, ok? Então, eu tenho lá 1 sobre 298, que é igual a 5 sobre X, ok? Vou fazer lá o cálculo da regrinha de 3, chegando em 1490 Kelvin. O que eu tenho que fazer agora? De Kelvin jogar para graus Celsius. Então, eu pego 1490 Kelvin, subtraio de 273, chega em 1217 graus Celsius. A grande maioria de vocês colocaram aqui a alternativa D, de 125 graus Celsius. Por quê? Não converteram, não usaram o sistema internacional. Foram direto colocando graus Celsius na temperatura. Ok? Quem acertou essa daqui? Eu acertei. Eu fiquei confusa um pouco porque eu fiz a conta primeiro e eu vi que você não tinha passado para... A resposta não estava em Kelvin. Aí eu pensei assim que não precisava converter. E aí deu 125. Só que eu fiquei em dúvida porque eu olhei alguns exemplos no livro e todos quando passavam para equação, né? Tinha que passar para Kelvin. E aí eu fiz a conta e deu 1217, né?
Só que eu fiquei em dúvida também nesse. Aí eu fui na sorte. Aí você botou em Kelvin, é isso? Isso. Aí eu coloquei em Kelvin, deu 1490 e eu fiz a subtração. Aí cheguei em 1217. Boa, Mirelle, jogou muito bem, jogou certinho, hein? Esse tipo de enunciado, tá, pessoal? Ele é bem clássico em alguns vestibulares. Eles colocam a temperatura em graus Celsius para te induzir ao erro. Nesse caso, desse enunciado, eu induzi vocês ao erro. Por quê? Eu coloquei a resolução em graus Celsius e coloquei lá no enunciado em graus Celsius também. Então, consequentemente, inconscientemente, a gente acaba não convertendo, mas existe a necessidade. Por quê? Toda vez que eu trabalho com gás, eu tenho que obrigatoriamente fazer a conversão. Eu tenho que trabalhar sempre no sistema internacional, ok? Vamos lá para o oitavo enunciado. Esse oitavo aqui é mais chatinho, tá? Ele diz o seguinte: a massa de oxigênio necessária para encher um cilindro de capacidade igual a 25 litros, sob uma pressão de 10 atmosferas e a 25 graus Celsius, é D. Então, a massa molar do oxigênio equivale a 32 gramas por mol. O volume de um gás a 1 atmosfera e 25 graus Celsius é de 25 litros por mol. Então, vamos lá. Primeira coisa. Como eu não tenho um momento inicial e um momento final desse gás, tá? Ele já está direto me jogando na situação e ele quer saber a massa que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar com a equação de Clapeyron, tá? Que é igual a PV igual a nRT, ou seja, pressão vezes volume igual a número de mol vezes a constante do gás vezes a temperatura, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu podia ter convertido N direto por massa, mas eu preferia achar primeiro o número de mol. Então, eu cheguei na seguinte ideia. A minha pressão, 10 atmosferas, tá bom? O meu volume, 25 litros. Número de mol? Eu não sei ainda, é o que eu quero descobrir por enquanto. A minha constante é de 0,082. A minha temperatura equivale a 298 Kelvin. Então, eu peguei de graus Celsius e converti para Kelvin. Tudo bem? Então, eu peguei 25 vezes 10, que deu 250, que é igual ao número de mol, multiplicado por 24,436. 24,436 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Tudo bem? Então, meu número de mol é igual a 10,23 mol. Então, até agora eu não achei nenhuma massa. Agora que eu vou atrás da massa, tudo bem? Então, o número de mol é igual a massa sobre massa molar. O número de mol eu achei anteriormente, lá na PV igual a nRT, que é igual a 10,23, que é igual a minha massa molar, dividido, que é igual a minha massa, dividido pela minha massa molar. Minha massa molar é igual a 32 gramas. 32 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, minha massa acabou sendo de 10,23 vezes 32, que deu um valor de 326. Então, a massa aproximada que a gente vai ter no nosso recipiente é de 320 gramas. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Sossegado? Brincadeira de criança, né? No enunciado, o soro hospitalar é formado por uma solução aquosa de cloreto de sódio e glicose, tá? Esse sistema apresenta. Então, pessoal, esse enunciado, ele me colocou três componentes, tá? Então, água na solução, cloreto de sódio, que é o segundo componente, e a glicose, que é o terceiro componente. Todos eles formam apenas uma única fase, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Uma fase e 3 componentes, tudo bem? Então, lembrando que fase é o que eu consigo enxergar dentro da substância, dentro da situação. E, por último, né, uma das etapas do tratamento de água para as comunidades, o líquido atravessa espessas camadas de areia. Essa etapa é uma, bom, muito fácil, nem vamos discutir, né? É uma filtração. Ok? Bom, turma, pergunto a vocês, alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação à avaliação? Não. Não?